agora para terminar de conversar um pouquinho com vocês sobre Revolução Industrial. E agora eu vou focar um pouco mais na questão social, tá? Nas consequências sociais que esse movimento traz. Inclusive, gente, a gente sabe que história é um tema muito fértil, inclusive nas artes. Então, existem vários filmes que vocês podem assistir e que vão te dar mais ou menos um panorama ou um sentido para você entender ou conseguir visualizar um pouco o que, que é essa época. Porque por mais que a gente ainda vive uma sociedade industrializada, a industrialização no início da Revolução Industrial, ela trouxe impactos muito profundos para a sociedade inglesa. No que diz respeito à consciência, às consequências sociais, a gente pode citar a questão de uma urbanização desordenada. As cidades não estavam preparadas para receber um fluxo tão grande de pessoas. Londres, em 1789, tinha em torno de 1 milhão de habitantes. Hoje, 1 milhão de habitantes é pouco, né, dentro de uma cidade, mas se a gente pensar isso no século XVIII, era um número bastante expressivo. Os bairros operários, eles eram superlotados e insalubres, ou seja, a classe trabalhadora era uma classe muito doente, vivia em habitações muito precárias, muitas vezes uma mesma família dividindo uma habitação muito pequena com muitas pessoas, o que levava ao alto índice de proliferação de doenças. Então, a tuberculose, varíola, rubéola, várias doenças que hoje são altamente tratáveis, naquela época dizimavam muitas pessoas. Então, a consequência social e principalmente de qualidade de vida para o trabalhador é algo que a gente precisa levar em consideração. Uma dica de filme aqui que eu deixo para vocês é o Oliver Twist, que vai trazer um pouco a ambientação dessa Londres, né, dessa Inglaterra aí do século XVIII para o XIX. Um outro filme clássico muito bom também, pessoal, é o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Não é à toa que todo professor de história é alucinado com esse filme. O Chaplin foi um gênio, né, do cinema e um gênio na crítica social, e ele conseguiu fazer ali no Tempos Modernos uma crítica a todo esse sistema que se formou dentro da Inglaterra. Então fica a dica também do Tempos Modernos do Chaplin. No que diz respeito à condição de trabalho, galera, os operários trabalhavam em torno de 18 horas por dia, né, de 14 a 18, lembrando que jornada de 8 horas foi uma conquista dos trabalhadores, nem sempre foi assim. Crianças trabalhavam também, assim como mulheres. As mulheres também foram força produtiva muito grande dentro das fábricas no início da Revolução Industrial, principalmente as mulheres brancas, tá? Porque as mulheres negras dentro da Revolução Industrial, pessoal, elas acabam ainda ocupando cargos de, por exemplo, como trabalhadoras domésticas, né? É sempre importante fazer esse recorte também. As crianças recebiam cerca de 25% do salário de um homem, as mulheres 50%, o que era altamente lucrativo para os donos da fábrica empregarem mão de obra infantil. Lembrando, não havia qualquer tipo de regulamentação em relação a esse trabalho. Todos os trabalhadores estavam sujeitos a punições físicas, né, castigos físicos. Acidentes de trabalho aconteciam com muita frequência, pessoas que perdiam membros ou que ficavam com algum tipo de lesão permanente, e você não tinha, de novo, nenhuma garantia da legislação. Então, dependendo do nível de mutilação que você tivesse, era muito mais negócio para o patrão te demitir e contratar uma outra pessoa para o seu lugar. É nesse contexto também que a Inglaterra começa a aprovar uma série de leis, como as leis anti-vadiagem, né? Para evitar que as pessoas ficassem nas ruas. Então, dependendo se você fosse pego bebendo, jogando cartas, você podia enfrentar problemas com a polícia. E aí entra no que muitos autores chamam de criminalização da pobreza. Os pobres, os trabalhadores, eles passam a ser criminalizados de várias formas. Uma permanência, né, gente? A gente vê isso na sociedade industrial de hoje também. Aqui uma imagem dos chamados Bricker Boys, né, que eram as crianças britânicas que trabalhavam em minas de carvão, uma foto de 1910, né, pessoal? Então, por mais que o trabalho infantil já tenha sido regulamentado, é uma outra permanência que continua. Ainda hoje, inclusive o Brasil é líder, aí figura, né, entre os países líderes de exploração do trabalho infantil.
Aqui um depoimento, depois vocês pausem esse vídeo e leiam com calma, mas é um depoimento de um entrevistado e ele contando que as crianças que eram pegas dentro das fábricas e elas estavam sonolentas, elas eram mergulhadas numa cisterna com a água fria para ver se elas acordavam. Então, o nível de loucura, né, o nível de exploração que as pessoas eram submetidas dentro da Revolução Industrial. E aqui um outro livro que eu também recomendo, se você quiser entender um pouco sobre a condição do trabalhador dentro das fábricas inglesas, o Engels ele vai escrever esse livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, e aqui nesse trecho tem destacado, né, o Engels relatando sobre como que as mulheres, 2 ou 3 dias depois do parto, elas já voltavam para o trabalho fabril. Muitas dessas mulheres ficavam fora de casa a semana inteira, então saíam, sei lá, segunda e voltavam só no sábado à noite. As crianças muitas vezes não eram alimentadas, então elas recorriam ao uso de, como é que chama? Entorpecentes, né? Como, por exemplo, bebidas ou algum tipo de remédio para acalmá-las, e a mortalidade infantil era muito grande. Nesse relato aqui, depois vocês leem com calma, é um relato que fala do leite, né, no seio das mulheres, que como elas não podiam ir para casa amamentar, esse leite empedrava. Então, a gente tem aqui uma dupla violência, né, uma violência contra as mulheres e uma violência contra os filhos dessas mulheres também. E aí, como que a classe operária toma consciência de que é hora de começar a lutar, né? Então, eu vou elencar aqui para vocês 3 grandes movimentos que valem a pena ser estudados, que mostra que os trabalhadores foram tudo, menos passivos diante da situação que eles foram colocados. Um dos primeiros movimentos era o chamado ludismo. O ludismo ele foi um movimento liderado pelo Ned Ludd, por isso o termo ludismo, e o que eles faziam? Eles quebravam máquinas. Então, normalmente a gente pode falar de movimento ludista, ludismo ou quebradores de máquina. E por que as máquinas? Eles escolhiam as máquinas porque elas eram o símbolo da substituição do trabalhador dentro das fábricas. Então, eles quebravam as máquinas para denunciar o desemprego e também para reivindicarem por melhores condições de trabalho. Além do ludismo, a gente teve o cartismo. O cartismo foi para uma via mais institucionalizada. Eles queriam fazer reivindicações, principalmente dentro das esferas políticas. Eles redigiram o que ficou conhecido como a Carta do Povo, e nessa carta, o que eles reivindicavam? O voto secreto, o voto universal masculino, lembrando que as mulheres ainda estão longe de votar, as mulheres só vão votar na Inglaterra no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, e as mulheres com menos de 33 anos só votam depois de 1933. Então aqui a gente está falando do voto masculino. Eles vão reivindicar a redução da jornada de trabalho e eles vão reivindicar pela representação de trabalhadores no parlamento. Porque nessa época, pessoal, a atividade de político não era remunerada. Os trabalhadores, então, dificilmente conseguiam acessar, serem eleitos ao parlamento, primeiro porque a maioria não votava. E segundo é que se eles votassem, quem é que tinha tempo suficiente para se dedicar para a política? Quem não precisava trabalhar para sobreviver. Então, uma das reivindicações do movimento cartista é para a representação dos trabalhadores no parlamento. E a representatividade aqui, pessoal, se não existe trabalhador no parlamento, leis que favoreçam os trabalhadores dificilmente serão aprovadas. E, por fim, os sindicatos, ou as chamadas trade unions, que eram associações de auxílio mútuo. Então os trabalhadores organizavam essas associações que iam desde ajudar o trabalhador que estava passando fome até organizar grandes atos, como greves, manifestações, passeatas, na qual os trabalhadores iam reivindicar pelos seus direitos. Aqui uma imagem que circulava na época, né? Aqui eles estão pedindo pela jornada de 8 horas, né? Então 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Lembrando, pessoal, tudo que a gente conhece hoje como direito do trabalhador, em alguns países, né? Mas, por exemplo, salário mínimo, licença remunerada, férias remuneradas, limitação na jornada de trabalho, pagamento de hora extra. Galera, nada disso caiu do céu, pelo contrário, isso foram anos e anos de luta de inúmeras trabalhadoras e trabalhadores que reivindicaram, que morreram reivindicando por esses direitos, e a gente então dá início a uma outra dinâmica social, né? Uma dinâmica de enfrentamento, uma dinâmica em que os trabalhadores têm agora que lidar com outro tipo de exploração. Se antes era a exploração do campo, do senhor feudal, agora é essa exploração bem pesada no ambiente fabril. As consequências.
A conquista de direitos trabalhistas vem, né? Elas demoram, elas ainda estão em curso. Inclusive, recentemente a gente tem vivido um cenário em que direitos trabalhistas estão sendo revistos, né? O Brasil mesmo aprovou uma nova reforma trabalhista aí que acabou retirando vários de direitos consolidados dos trabalhadores. Mas eles conseguem, alguns, né, consolidar ainda no 18, outros vão ser ao curso do 19 do século 20, como redução de jornada de trabalho, regulamentação do trabalho feminino e a proibição do trabalho infantil. E também, pessoal, ao longo do 19, surgem novas ideias políticas e sociais, ou seja, ideias também que visam contrapor o capitalismo. O liberalismo, ele vai ser, na verdade, uma ideia favorável ao capitalismo, a gente vai ver isso na aula de iluminismo. Mas outras doutrinas surgem, como o próprio socialismo e o anarquismo, que são doutrinas sociais que visam questionar e, inclusive, defender o fim, a superação do sistema capitalista que havia sido instituído no século XVIII. Aqui algumas dicas aí para quem quiser ler um pouco mais sobre o conteúdo. Fica a dica dos filmes também. A aula continua nos comentários. Se você tiver sugestão de um filme, de uma série, de um documentário que nos ajude a entender mais a Revolução Industrial, pode deixar aí também. E é isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido boa. Qualquer tipo de dúvida, vocês podem sempre me procurar. Um beijo para vocês e bons estudos.